Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a terceira semana do PET, volume 5, e nessa semana a gente vai fazer alguns exercícios sobre grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, estou compartilhando aqui minha tela com vocês, né? E a gente tem aqui o conteúdo da terceira semana. Então, a gente vai ver alguns problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Na última aula, nós vimos o que são grandezas direta e inversamente proporcionais, né? Então, nessa terceira semana, a gente vai estudar um pouquinho das grandezas diretamente proporcionais. E na próxima semana, a gente vai tratar um pouco das inversamente proporcionais. Ok? Então, essa semana já começa com as atividades, né? Porque a definição dessas grandezas diretamente proporcionais já foi dado na semana anterior, né? O que é grandezas diretamente proporcionais? São grandezas em que, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, né? Ou se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção, ok? Então, vamos olhar os exercícios aqui. Vamos entender, por exemplo, essa 1. Ó, Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folgas. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda às questões a seguir. Então, a letra A. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo é a gente fazer uma tabelinha, né? Então, a gente tem aqui, a gente vai fazer uma tabela, e essa tabela ela é dividida em duas partes, né? Então, a gente tem os dias trabalhados, vou colocar aqui trabalhados, os dias trabalhados e os dias de folga, ok? E aí a gente tem a seguinte situação: para cada, né, voltando no exercício lá, a cada 16 dias que ele trabalha, ele ganha 3 dias de folga. Então, voltando na tabela, a cada 3 dias, 16 dias que ele trabalha, ele ganha 3 dias de folga. Eu quero saber quantos dias de folga ele terá trabalhando 96 dias. Então, esse 96 eu vou colocar aqui na coluna dos dias trabalhados. E o número de folgas eu não sei, então eu chamo aqui de um valor desconhecido, um x. Feita essa tabela, o primeiro passo é o quê? É a gente identificar se a grandeza ela é direta ou inversamente proporcional. Neste caso, a gente analisa, né? Se ele vai trabalhar mais dias, o número de dias de folga dele vai aumentar ou diminuir, né? Então, a gente percebe que quanto mais dias que ele trabalhe, mais dias ele terá de folga. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta, né? Então, eu já sei que essa situação envolve grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, quer dizer o quê? Que a razão entre elas é sempre uma constante, ou seja, então se eu pego 16 e divido por 96, isso tem que ser igual a 3 dividido por x, né? E aí é só multiplicar cruzado, 16 vezes x. Eu vou ter aqui então que 16x é igual a 96 vezes 3. E aí o 16 está multiplicando, a gente passa dividindo, né? Ou divide dos dois lados por 16. Então eu vou ter que o x vai ser 96 vezes 3 dividido por 16.
E isso vai me dar um x igual a... Como aqui é uma multiplicação, eu posso fazer essa divisão aqui direto. 96 por 16, que vai dar quantos? Vamos fazer a conta aqui no cantinho. 96 dividido por 16, que número vezes 16 que dá 96. Se a gente multiplicar aqui por 5, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 10, 5 vezes 1, 5, né? Então vai dar 80. Então, multiplica aqui por 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Ou seja, deu 0. Então, x é igual a 6 vezes, né? Não acabou ainda, porque esse 6 é o resultado dessa divisão que eu circulei em azul. Mas só que eu tenho que multiplicar por 3 ainda que tem aqui. Ou seja, x vai ser igual a 18 dias. Ou seja, então a resposta aqui da letra A, se ele trabalhou 96 dias sem ter folga, né? Então ele vai ter direito a 18 dias de folga. Essa é a resposta. Ok? Então, o passo a passo para a gente resolver exercícios desse tipo é dessa forma. Aí a B, C e D fica para vocês aí como exercício. A 2 é a mesma ideia. Uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde, para cada 20 brinquedos vendidos, faria doação de 2 brinquedos para o orfanato. Né? Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados? Então, novamente, a gente faz aquela tabelinha e aí a gente tem, por exemplo, fazer aqui no cantinho mesmo. Então, aqui, brinquedos vendidos. E doados. Então, para cada 20 brinquedos vendidos, né, cada 20 brinquedos vendidos, essa loja ela doa 2 brinquedos. Como ela vendeu 560 brinquedos, eu vou colocar aqui o 560 na coluna dos vendidos. Quantos brinquedos que ela doou, né? Quantos que serão doados, né? E aí, novamente, quanto mais brinquedos ela vende, essa loja vende, mais brinquedos ela vai doar. E aí a gente novamente tem duas grandezas diretamente proporcionais. E aí é só montar aquela razão que a gente fez aqui em cima, né? Só que agora, então, a gente vai ter que 20 está para 560, assim como 2 está para x. E aí, com essa igualdade, eu consigo encontrar o valor de x. Basta multiplicar cruzado, isolar o x, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima. E aí eu vou encontrar o que eu preciso, né? Que é a quantidade de brinquedos que serão doados. E aí, a outra pergunta é a mesma coisa, você só está mudando o valor, né? Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisam vender, né? Então aí, no caso, eu não teria esse valor. No lugar do X aqui eu teria 80, porque eu quero doar 80, né? E aqui que seria a minha incógnita, porque eu quero descobrir quantos brinquedos que precisam ser vendidos, né? E aí muda, e ficaria 20 está para X, assim como 2 está para 80. E novamente, multiplica cruzado, e com isso eu encontro a quantidade de brinquedos que precisam ser vendidos para que sejam doados 80 brinquedos, ok? Vou apagar aqui, deixar do jeito que estava. E os outros, mesma coisa. Número 3 também a ideia é a mesma. E aqui está
está reforçando, né, o que a gente já viu, né? Duas grandezas são relacionadas de modo que quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui, na mesma proporção, né? Como eu disse, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui, né? E a razão entre essas duas grandezas sempre é uma constante. Por isso que a gente pode montar essa equação, né? Se eu faço a razão entre essa grandeza e a razão entre essa grandeza, o resultado vai ser o mesmo. Por isso aparece esse sinal de igual, ok? E aí, número 4, também aqui já tem a tabela que a gente já estava construindo lá em cima, né? Então aqui, ó, se eu quero descobrir aqui quantas calças foram produzidas em 10 horas, eu coloco um X aqui, e aí é só montar uma proporção para essa primeira parte, né? Ou seja, quanto mais tempo for trabalhado, né, mais calças vai ser produzida. Ou seja, são diretamente proporcionais também. Então 5 está para 10, assim como 300 está para x, né? E aqui embaixo, se eu chamo aqui um de y, por exemplo, eu sei que 15 está para 20, assim como 900 está para y, né? Mas eu poderia também usar essa linha com a primeira, sem problema, né? Eu poderia escrever assim, que 5, primeira linha, 5 está para 20, 5 está para 20, assim como 300 está para y, né? Então poderia também, sem problema. E assim eu encontro os valores aqui que eu não sei, né? Mas aqui é bem tranquilo, como a gente sabe que as grandezas elas são diretamente proporcionais, nós já vimos na semana passada, né? Que se eu duplico uma delas, a outra também é duplicada, né? Ou seja, para ficar bem mais fácil de entender aqui, a gente pode fazer de cabeça, né? Se em 5 horas foram produzidas 300 calças, em 10 horas vão ser produzidas quantas? De 5 para 10, houve um aumento de 2 vezes, né? No tempo. O tempo dobrou. Como elas são diretamente proporcionais, então a quantidade de calças aqui de 5 horas para 10 horas também tem que ser dobrada, né? Ou seja, se em 5 horas produziu 300, em 10 horas, que é o dobro, tem que produzir o dobro, ou seja, tem que produzir 600, né? Então é uma maneira também que a gente pode fazer. Aqui, ó, 5 para 15 foi multiplicado por 3. Então, 300 vezes 3 dá 900. E aí, de 5 para 20 foi multiplicado por 4. Então, 300 vezes 4, eu vou encontrar o valor aqui, ok? E é número 5, 6, é tudo usando o mesmo raciocínio, aí fica como exercício para vocês, né? Ok? Então, o conteúdo dessa semana é essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.